paz do Senhor Jesus para todos, estamos iniciando o nosso programa Jesus é o Mesmo. Vamos aprender cada vez mais da palavra do Senhor, nos alimentar em mais um programa, nos alimentar da palavra, e que a cada dia nós vamos crescer em graça e conhecimento de Deus. E o tema nessa noite é 2 grandes erros que os homens cometem. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu me encontro na Sua presença nesse momento, Pai, diante da Tua palavra, para mais uma noite. Está aqui trazendo algo da parte do Senhor, algo que o Senhor tem para falar nessa noite, através da Tua palavra. Que nós venhamos a cada dia mais nos alimentar da Tua palavra, cada dia mais aprender de Ti, Pai. Como necessitamos de aprender cada vez mais de Ti. Nunca é suficiente, sempre nós queremos mais e mais, porque a Tua palavra ela é um alimento para nossas vidas. Pai, que todos aqui que estão ouvindo esse programa nessa noite, que venham aprender de Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, o tema, como eu havia falado, é 2 grandes erros que os homens cometem. Você sabe que existem 2 grandes erros que os homens cometem? Os irmãos e irmãs que se dizem cristãos, né, estão acostumados a cometer esses 2 erros, 2 grandes erros. Jesus aponta 2 grandes erros que os homens cometem. O primeiro é não conhecendo as Escrituras, e o segundo é não conhecendo o poder de Deus. Essas palavras de Jesus foram ditas aos próprios religiosos, de quem era esperado que conhecessem as Escrituras e o poder de Deus. Portanto, esses 2 erros podem ser cometidos tanto pelos homens ímpios, como até por nós, os cristãos. É uma realidade, irmãos, esses 2 grandes erros. E nós temos visto nos dias atuais, né, homens que se dizem de Deus, né, cometer esses erros. Né? Porque quando você não conhece as Escrituras, né, a probabilidade de você errar é muito maior do que quando você conhece. Né? Não estou querendo aqui dizer que não vamos ter nenhum erro durante a nossa caminhada cristã. Lógico que vamos errar. A partir do momento que o ser humano ele coloca a mão nas coisas de Deus, na palavra, começa a se esforçar para tentar agradar o Senhor, existe sim, o erro é passível sim do erro. Mas vamos aqui diferenciar os tipos de erros, né, que existem, né, porque tem pessoas que, tem cristãos, né, até pastores, né, pessoas que estão na liderança, né, que estudaram, né, e passaram por cursos de teologia, né, nada contra. Lógico que temos que ter conhecimento, lógico que temos que passar por um curso, é bom isso, né? Mas nós temos que atentar também para que o Espírito Santo, ele fala através da sua palavra, porque não adianta termos muita informação, né, estarmos repletos de informações e não termos o Espírito Santo de Deus que nos esclarece através da palavra.
né? Então, o que eu tenho visto nos dias atuais, sem, é claro, fazer nenhum julgamento, é isso. Pessoas que estão numa certa posição, têm um título de pastor, de presbítero, né? Mas só que comete esse primeiro erro, que é não conhecendo as Escrituras. E automaticamente, não conhecendo as Escrituras, também não conhece o poder de Deus. O primeiro erro, não conhecendo as Escrituras. Vamos aqui falar um pouco dele. A falta do conhecimento das Escrituras mergulha as pessoas na ignorância espiritual. Em 2 Crônicas 15:3, a Bíblia diz que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. No Salmos 73:11, os ímpios cometem este grande erro, dizendo: como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Porém, a própria palavra de Deus responde a esse tipo de ímpio, dizendo: não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Salmos 32:9. Em Provérbios 29:18, o sábio Salomão escreve, dizendo: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Em Oséias 6:6, o profeta Oséias escreve, dizendo: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então, meus irmãos e irmãs, nós temos que buscar esse conhecimento, que está acima de tudo isso, né? Porque está acima até de cursos que venhamos fazer, de teologia, outros cursos que tem por aí, né? O principal é nós buscarmos o conhecimento que vem do Espírito Santo, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. Porque acontece de pessoas que ficaram 30 anos no Evangelho, pessoas que dizem que entendem, que estudaram a palavra de Deus, né? E depois de 30 anos, né, de Evangelho, a pessoa simplesmente passa a desacreditar desse Deus, passa a ser um ateu, né? Agora, por que acontece isso? Porque a pessoa ela não foi orientada pelo Espírito Santo de Deus, que age no meio de nós. É o Espírito Santo. Quando nós abrimos a palavra e quando nós lemos, quando o nosso coração está entregue para o Senhor Jesus, realmente, de fato, de verdade, tudo aquilo que a gente começa a falar não é mais nós que estamos falando, mas sim o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, Ele está conosco. Jesus Cristo, Ele passa a dirigir tudo aquilo que a gente vem falar, né? Por exemplo, esse programa aqui que está sendo ministrado, né? Antes de iniciar o programa, eu não sei, sinceramente, irmãos, o que falar, né? O Espírito Santo ele vai dando um entendimento mediante a palavra. Eu leio o que está escrito, lógico. O que está aqui na minha frente é um pequeno estudo que eu leio, sim, mas tem a interpretação do Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda e ele me faz ir, me faz levar, me faz mergulhar mais ainda na palavra, no qual não está escrito, mas o entendimento é mediante ao que está escrito. Eu falo muito mais coisas que não estão aqui registradas, mas que têm sentido no que está escrito. Então isso é a ação do Espírito Santo. Então quando a pessoa ela ficou 30 anos no Evangelho e agora é ateu, é porque ela não buscou o entendimento do Espírito Santo na vida dela, né? Então não adianta. Se não tiver o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, nós não conseguimos falar. E também tem aquela pessoa que se desvia, né? Sai da presença de Deus, não quer mais saber de Deus. E um dia ela resolve retornar e tenta também
transmitir a palavra. Ela não consegue, né? Eu mesmo, há muitos anos atrás, já me desviei, né, e tentei falar algo da palavra do Senhor, e eu abri a Bíblia, olhei para ela, somente isso, e eu não consegui entender, eu não consegui ler, os olhos encheram de água, o sono logo em seguida veio, né? Por quê? Porque não tem mais o Espírito Santo. Eu não tinha mais o Espírito Santo na minha vida, que o Espírito Santo ele me dava a orientação para poder trazer a palavra. E muitas das vezes o Espírito Santo ele vai levando, que temos que fazer divisões de vários programas, né? Porque o Espírito Santo ele nos leva muito além, né? Mas isso depende de nós a cada dia nos preocuparmos em estar com Cristo, abrirmos o nosso coração para Ele. Em Mateus 2,7, a Bíblia afirma: os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. É Malaquias, tá, irmãos? Falei errado aqui. Malaquias 2,7. Em Jó 5,39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então temos que examinar as Escrituras sempre, irmãos, para não cairmos em engano, né? Porque há muitos falsos profetas com falsos ensinos aí. Então, muitas pessoas às vezes acreditam no que o falso profeta fala, porque simplesmente vai à igreja, às vezes vai sem Bíblia, né? E não examina. Ela ouve o que foi falado lá, né? Aquele falso profeta. Quando chega em sua casa, ela não procura examinar, né? Eu também já fui assim, né? Mas algumas vezes o Senhor Jesus ele fazia com que eu abria a palavra em casa e Deus me mostrava totalmente ao contrário daquilo que aquele profeta falava, né? Mas aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Então vai depender muito, né, da sua entrega para o Senhor Jesus, né? Então, como está a sua vida hoje? Como está a sua leitura bíblica? Como é que você está para com Deus, né? Temos que nós examinar a nós mesmos, né? E verificarmos se realmente nós estamos agradando o Pai. Nós estamos realmente em conformidade com a Bíblia, conformidade com o que Deus ele tem na palavra. A palavra ela é viva e eficaz, e muitas das vezes nós não atentamos para ela. O processo de conversão, né, de uma pessoa é muito difícil, porque a pessoa tem que se desligar do mundo, né? E a maioria não se desliga do mundo totalmente. Eu já fui assim também. Conheço pessoas que eu até convivi, né, que elas não largou o mundo, né? Jamais eu falei isso para ela, nem vou falar, porque eu não estou aqui para apontar ninguém, né? Mas o próprio procedimento, né, da pessoa demonstrava isso, né? E é triste, irmãos, é triste, porque por isso que a Bíblia fala, né? A porta é estreita e apertado o caminho que conduz para a salvação, e poucos são os que passam por ela, porque realmente é muito difícil passar por essa porta, né? Então, nessa noite nós falamos sobre um dos dois erros, que é não conhecendo as Escrituras. Dei uma pincelada aqui a respeito de não conhecendo o poder de Deus, porque, irmãos, o tempo está terminando e vamos ter a segunda parte do programa, tá? Falando sobre o segundo erro, né? O Espírito Santo foi me levando, né? Me levando e não deu tempo. Tá bom, queridos? Glória a Deus por isso. Então não percam o próximo programa, onde estaremos falando mais sobre esse tema. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir.